Vamos fazer aqui uma atividade de estrutura de dados 2 do professor Alanson. Ele quer que a gente implemente na interface vector uma classe vetor encadeado ou um vetor duplamente encadeado. Eu fiz um vetor duplamente encadeado. Bom, daqui é a classe vector. A interface vector com os métodos. E essas duas classes, elas implementam ela, que é o vetor duplamente encadeado com usa vetor duplamente encadeado. Bom, na aula passada, o professor Alanson criou esse vetor com array, que assim mesmo tem os métodos inserir, constar, remover, trocar elemento, o exempt e o size. No vetor com array, ele fez no método inserir. Se a posição for inválida, ele vai dobrar o array. Ele cria um check rank para checar a nossa posição. Se ela for maior que zero, maior ou igual a zero, e menor ou igual a quantidade de elementos, ela vai inserir. Se não, se a posição for maior ou igual a zero, ou menor quantidade de elementos. No nosso inserir, ele usou check rank, se check rank pos, se a nossa posição for válida, ele fez um for para percorrer o nosso array. O nosso array vai receber array índice menos 1, que é o nosso tamanho do array, menos 1, e vai dar um array, nosso array posição, que chamamos de pos, vai receber o elemento. E quantidade de elementos incrementar. Se não, vai ser a posição inválida. Já no vetor duplamente encadeado, o método inserir ficou assim. Ele vai receber por parâmetro nosso object, um elemento e uma posição. Se não tiver vazio, nosso denote novo, vamos criar um novo nó, que vai receber, não vai ter o nosso início, o início.get próximo, e vamos setar o elemento. Aí todo o processozinho, início, get próximo, ponto set próximo, que ele vai setar o novo nó, que é ligar o nó ao vetor, e depois vamos ligar o vetor ao nosso novo nó e dar um incrementar o tamanho. Se não, o nosso denote aux vai receber get first, que é o nosso primeiro elemento do nó, vai rodar, e o aux.get próximo, que é o nosso auxiliar, vai receber o auxiliar.get próximo. O método consultar no vetor com array ficou da seguinte maneira. Tá aqui. Ele usou novamente o check rank. Se a posição for falsa, ele vai retornar o array e a posição. Se não, a posição é inválida. No meu vetor duplamente encadeado, o consultar ficou da seguinte maneira. Tá aqui. Receber por parâmetro a posição que ele quer, a posição desejada, né? Se a posição for maior que o tamanho do array, for maior que a posição do array, ele retorna a posição inválida. Se não, o nosso denote auxiliar vai receber get first, que é o elemento. Eu fiz um for para ele percorrer a lista. Se o índice que a gente procura for menor que a nossa posição, ele vai incrementar, dar um mais, e vai continuar percorrendo, auxiliar.get próximo. Quando ele achar o elemento, a posição,
ele vai retornar o nosso elemento. No vetor com array, o próximo método, object remover. Para remover, ele criou o seguinte: se o nosso check rank, a nossa posição, né, vamos guardar o elemento removido numa variável temp. Enquanto ele percorre, que o nosso i for igual à nossa posição, e o nosso índice for menor que a quantidade de elementos menos 1, ou seja, enquanto nosso i é menor que a quantidade de elementos menos 1. Se ele dá uma posição maior que a do array, vai olhar a quantidade de elementos menos 1, que é o anterior. E depois vai dar um i mais mais. E assim vai guardar o array i, vai receber o array i mais 1, que é o nosso i mais 1, que é o próximo mais 1. Aí o nosso array, quantidade de elementos, ela vai ser null. E quando ele remover, vamos decrementar, né? Aí a quantidade de elementos é menos menos. E vamos retornar o elemento, a posição removida. Se não, a posição vai ser inválida. No nosso vetor duplamente encadeado, nosso remover é simples. Se a posição for maior que size, vai retornar inválido, né? Se não, nosso denode auxiliar vai guardar o get first. O nosso for vai rodar para poder encontrar a nossa posição que a gente quer. Se não encontrar, vai incrementa, auxiliar.get próximo. Aqui, no nosso nó, criamos um nó auxiliar. Ele vai receber um objeto temp para guardar o elemento, o nó vai guardar get elemento e vai fazer a mesma coisa. No.get próximo vai ponto set anterior, vai receber o nosso get anterior. E assim vai até chegar no elemento removido. Depois vamos decrementar, tamanho menos menos, e retornar temp, que é a variável que a gente guardou o elemento removido. E trocar elemento. No vetor com array, o nosso trocar elemento ficou assim. Objeto tempo guardando no nosso array a posição. O array posição que a gente criou aqui, ele vai receber o elemento e retornar temp. Se a posição for válida. Vou explicar mais direitinho. Criamos a variável objectTemp para ela receber a posição. E a nossa posição vai receber o elemento. Depois retornar temp, que é o elemento que a gente trocou. Se não, posição inválida. No nosso vetor duplamente encadeado, o seguinte. Criamos um aux, denode aux, para receber o get first, que é o elemento atual. Vamos andar um pouquinho. Enquanto ele não acha o elemento que ele quer e a posição, ele vai andar. Auxiliar.auxiliar.get próximo. Aqui a gente fez a mesma coisa. Fez a variável temp para guardar o elemento. O elemento que foi para o elemento que a gente colocou em aux. Depois, aux.setElemento vai setar o elemento. Ou seja, vai receber o elemento que a gente quer trocar. E depois vai retornar temp. Bom, por último é o size, né? Retorna tamanho, não tem diferença alguma. Aqui ele vai voltar o retorno quantidade de elementos. E aqui tamanho. Tamanho, no caso. E o exempt se é false for igual a 0. Bom, esses aqui são os métodos getFirst, getLast, que é o nosso primeiro
o primeiro elemento e aqui no último elemento, o método imprimir. Bom, aí fiz um usa vetor duplamente encadeado, instanciei um vetor duplamente encadeado e usei os métodos inserir, imprimir. Vou dar uma olhadinha aqui. Bom, nesse primeiro aqui, ele insere o A, o B e o D, a posição 0, 1, 2 e 3. Imprimiu. Aqui, eu pedi para consultar a posição 2, quem é, no caso, D, 0, 1, 2. Aí eu pedi para inserir o F na posição 4. Ficou A, B, D, E, F, que é a posição 4. Imprimiu. Troquei, aí eu pedi para trocar o elemento. O elemento, no caso, é o G, trocar pelo F. Ele pega, guarda o F, coloca o G e o F vai-se embora. Na posição 4, no lugar do F. Imprimiu, pedi para remover a posição 2, que é a posição 2, o D. Ó, A, B, E, G. Sumiu a letra D. E, por último, inseri o C na posição 2, que era no lugar do D. E ficou A, B, C, E, G. Então é isso. Muito obrigada.